Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E aqui agora que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Eu tenho especificamente para você uma grande e boa notícia. Nessa quarta-feira, às 19h30, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, vou compartilhar para você a nova série de mensagens transformacionais que vai gerar saúde mental, emocional, espiritual, avivamento espiritual, maturidade cristã e discernimento espiritual. E para isso, nesse dia 2 de julho de 2025, quarta-feira, se prepare. Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e na presença da Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vou ministrar a palavra profética de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. Estarei pregando 33 pregações gravadas para você apreciar essas iguarias. E vou apresentar aqui agora a você a chamada para ouvir essa mensagem. Introdução da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Assim diz a palavra profética de Deus. Paulos, doulos, servo de Jesus Cristo, chamado Cletos, para ser apóstolos, separado para o Evangelho de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Vou destacar dessa mensagem de quarta-feira, às 19h30, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, pontos teológicos acerca da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o autor da carta, o local e a data de onde o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ainda mais a Igreja de Roma. Quem fundou a Igreja de Roma? Quer saber quem fazia parte da Igreja de Roma? Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nessa carta, o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, alcança as alturas excelsas e contempla desses píncaros o plano glorioso da redenção. A carta aos Romanos descortinará para você essas sublimes verdades
tomando-o pela mão e conduzindo-o pela verdade da doutrina da graça de Deus. Estudar, ou pregar, ou ouvir essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos é como matricular-se na escola superior do Espírito Santo e aprender as verdades mais profundas e mais importantes do cristianismo. E nessa quarta-feira, às 19h30, dia 2/7/2025, convido você a fazer essa viagem fascinante. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é mais do que simplesmente uma carta, é um tratado teológico. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a epístola das epístolas, a mais importante e proeminente carta do apóstolo Paulo. Romanos é uma exposição e uma defesa do Evangelho da graça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. John Stott considera a carta aos Romanos uma espécie de manifesto cristão. Romanos é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Você sabia? Doutrinariamente, a carta aos Romanos é o maior livro já escrito. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante e nenhuma carta do apóstolo Paulo revela de forma tão clara o pensamento do apóstolo aos gentios, Paulo. Essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la, ouvir a pregação nela, palavra por palavra, mas dedicar-se a ela diariamente como alimento para a sua alma. E você vai apreciar essas iguarias. Iniciando dia 2/7/2025, quarta-feira, às 19h30. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos jamais será exaustivamente lida, entendida ou pregada. E quanto mais a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é estudada, lida ou pregada, mais agradável se torna. Fez sentido para você? Os eruditos comparam Romanos à cordilheira do Himalaia. Nessa epístola aos Romanos, Paulo, apóstolo, subiu às alturas excelsas e atingiu o ponto culminante da teologia cristã. Por inspiração divina, o velho apóstolo Paulo expôs de forma lógica as grandes doutrinas da graça de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem sido ponto de partida, inspiração e fonte de muitos pensamentos teológicos. Os líderes do passado e do presente veem Romanos como livro básico para a interpretação sistemática de sua fé. O estudo de Romanos foi fonte de grande inspiração durante os tempos da Reforma e depois dela. Na realidade, cada grande avivamento espiritual tem emanado desse estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se prepare para dia 2 de julho
de 2025, quarta-feira, às 19h30, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Você vai se surpreender e gostar do resultado. Jesus Cristo abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar, lendo, ouvindo a pregação da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no total de 33 pregações. Você vai gostar, eu sei.